Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Apesar de tudo, ainda sobrevivendo nesse ano 2023 e vivendo cada dia diferente do outro, mas é aquilo, né? A gente tá meio devagar, meio triste, mas também tá meio feliz, meio alegre. Diante de tudo que vivemos essa semana, diante de tudo que nós passamos essa semana, algumas situações que deixamos para lá, não vamos relatar aqui porque o nosso espaço aqui também é para a gente ficar falando certas coisas, não é isso? Mas Deus nos ajude, que tudo seja para a glória dele e para o bem dele. Primeiro, quero agradecer a você que durante a semana se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua presença e os novos inscritos. Mas também pedindo a você que compartilhe esse vídeo, que nos ajude a chegar a mais pessoas, para nos motivar. Algumas pessoas estão me perguntando o que houve, que o caminho da tradução. Não houve nada. O caminho da tradução era para me ter. Eu parei semana passada por causa da Assembleia do Conselho do Laicato Católico do Rio de Janeiro, que eu ia participar e que eu participei. E depois a gente ficou de fazer a semana, inclusive tem música pronta aí já, falta só colocar a história, e nós não publicamos. Algumas pessoas estão me cobrando isso. Bom, eu peço desculpa primeiro àqueles que são seguidores, àqueles que estão aí dando o seu like pra gente, me lamento muito. Vivemos dentro de uma realidade onde a gente trabalho. Essa semana eu fui obrigado a fazer um pouco mais de oração, de retiro, até mesmo, vamos falar a verdade, até mesmo um pouco mais de penitência, semana da quaresma. Semana que vem é a semana que antecede, né? A semana agora é a semana que antecede a Semana Santa. Eu vou procurar fazer pelo menos 2 canções durante a semana. Não prometo fazer como fazia, como eu fiz, né, no mês de fevereiro, publicando cada dia música nova, pelo menos segunda a sexta. Mas eu tenho aqui 7 canções prontas. Falta só colocar a história da canção, o áudio, né, para fazer a meditação, a contemplação da canção com vocês. Mas eu peço desculpa pela demora, pela falta de consideração com vocês. Mas mesmo pedindo desculpa, já peço para você deixar seu like, fazer seu comentário, apresentar para a gente aí, para você aí, seu comentário, se você concorda comigo. Se você não concorda também, muito obrigado. Lembrando que estamos ainda num período bem complicado, período de vacinação ainda. Então o pessoal aí vai tomar bivalente, a vacina contra a Covid, né, se faz necessário. Está aí de graça no posto de saúde, não tem que pagar nada. Então vamos nós nos vacinando para podermos combatermos esse vírus que ainda está no meio da gente, e da mata ainda. E a gente, essa semana, fizemos uma inscrição no processo interno da unidade onde nós trabalhamos. Pedimos a oração de todos e todas, né, para que possamos, junto com a graça de Deus, na sua vontade, primeiro a vontade de Deus, que aconteça pela glória e para nosso bem. Às vezes nós queremos algo e achamos que somos os donos da bola, mas na verdade a gente não é dono de nada. A gente está pedindo coisa que não presta. Mas a gente ainda vai olhar, que na passada as pessoas falaram do vídeo. Olha, o vídeo estava com um problema sério de conexão, então a gente pede desculpa no domingo passado, mas é aquilo, o vídeo está ainda para ser assistido. Também a questão do áudio, eu não levei microfone para o espaço, usei o microfone do próprio telefone, que foi no espaço muito grande, então eu não quis ir para a beira da praia, para gravar na beira da praia, não quis ir para o pátio, até porque eu queria evitar acordar os irmãos que estavam na casa de retiro que eu estava. E o vídeo está lá. Algumas pessoas reclamaram da qualidade. Peço desculpa, mas vamos ver hoje se melhora um pouquinho. Hoje estamos aqui em casa, em nosso escritório, estamos aí, com a graça de Deus, para celebrarmos hoje o 5º domingo da quaresma. Lembrando que semana passada não teve texto no nosso blog, a gente não teve tempo de escrever durante a semana, até porque a gente fez um corre-corre danado, então a gente não teve tempo de escrever. A gente não escreveu, mas a gente postou o vídeo lá,
Então a gente coloca o vídeo lá no nosso blog, denonato.blogspot.com. Acesse lá, comente, deixe seu comentário, nos siga também lá. Lembrando, nossas redes sociais são todas aí, né? @denonato no Instagram, @denonato3 lá, denonato3 no Twitter, @denonato1 lá no Facebook. Você me acha fácil. E se você concorda comigo, dê seu like. Se você não concorda, dá o dislike. Direito democrático garantido aqui em nosso canal. Lembrando a todos e a todas que durante a semana, como sempre, vamos olhar um pouco para a realidade, durante a semana o ex-presidente Lula foi pego aí numa frase mal colocada, maldita, mal falada, e acontece com a gente também, às vezes, né? Algumas frases saem fora de um contexto, ou mesmo que seja num contexto, não devem ser faladas, e nós, às vezes, cometemos esse tipo de erro. E o Lula falou que ia falar, o Moro, e aí falou que pensava só nisso quando estava preso. E aí, essa semana, alguém pegou esse texto, pegou essa frase e colocou, soltou por aí, né? E depois, logo depois, falou-se de um possível atentado do PCC, né? Aquela quadrilha criminosa em São Paulo, em matar Sérgio Moro e sua esposa. Bom, algo que nós vimos acontecer no sentido que a Polícia Federal, com autonomia, foi lá e prendeu os possíveis assassinos, os possíveis, né, atentadores ou terroristas que atentariam contra a vida do juiz Sérgio Moro, agora senador Sérgio Moro. A gente respeita até mesmo a fala desse cidadão, mas olhamos bem que se fosse um outro governo, certamente ele não seria, não haveria nenhum tipo de tentativa de esforço para evitar tal atentado, pelo menos o que podemos dizer. Também essa semana nós tivemos aí o bate-pé, o bate-braço, o grita, a briga entre o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Banco Central, que ele por causa da taxa de juros. O Brasil é o país que mais paga juros. Então nós tivemos aí essa fala, aí, essa situação que nós devemos reconhecer que o Brasil vive essa situação dos juros aí. Também, essa semana, nós vivemos aí mais um aniversário do martírio de São Oscar Romero, no dia 24. Nós celebramos a memória de São Oscar Romero, um dos bispos que nos motiva e nos inspira a continuarmos na caminhada. E essa semana também, que passou, tivemos aí o cidadão conhecido como Edir Macedo, falando que o Lula deve a ele porque ele fez uma oração quando o Lula teve câncer na garganta. Olha, desde quando você fazer uma oração lhe dá direito a pedir alguma coisa em dinheiro para alguém, senhor Edir Macedo? Pelo amor de Deus, né? Deus agora vai cobrar por oração. O Evangelho fala, dá de graça aquilo que recebe de graça. Nós aqui estamos dando de graça em nosso canal aqui, essa mensagem do domingo. Lembrando que o nosso canal é o Denonato, @Denonato. Compartilhe essa ideia, compartilhe esse projeto, dê seu like, comente, fique à vontade para concordar, para discordar, liberdade total. E essa semana, o embusteiro ex-presidente da República disse que voltará para o Brasil no dia 30 de março. Bom, espero que volte sim, porque tem um bocado de coisa aqui no Brasil que ele tem que se explicar perante a justiça. E vamos nós para a liturgia desse domingo? Nesse domingo vamos celebrar as seguintes leituras. Ezequiel capítulo 37, versículos 12 ao 14. O salmo é o Salmo 129, entre parênteses 130, com o refrão: no Senhor está a misericórdia e abundante redenção. O texto, segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículo 8 ao 11. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 ao 45. E a gente vê aí claramente esse evangelho de hoje, é uma proposta, nessa liturgia de hoje, é uma proposta de ressurreição. A ressurreição é a base de fé cristã. A gente olha no capítulo de São João, capítulo 11, é o capítulo central. João tem 11 capítulos. E você vê que antes da ressurreição de Lázaro, são 10 capítulos. E depois da ressurreição de Lázaro, também são 10 capítulos. A narrativa da ressurreição de Lázaro, é um amigo muito amado por Jesus, nos revela que, de fato, Jesus é o Messias esperado. O Evangelho de João, também conhecido como o livro dos sinais,
Começa lá com o milagre de Caná da Galileia, lá no casamento. E se encerra a parte do milagre com a ressurreição de Lázaro, aqui no capítulo 11. A gente sabe que Lázaro de Betânia e Maria e Marta de Betânia, a gente sabe disso, moravam a 3 km, a 3 quilômetros lá da cidade de Jerusalém, da capital de Jerusalém, onde nesse momento que Jesus vai encontrar com Marta, ele faz uma catequese da vida. E aqui nós podemos refletir uma parte sobre quando nos sentimos tristes ou quando nós estamos junto com os amigos em um funeral de um parente, de um amigo. O autor aqui fala que Lázaro já havia falecido há 4 dias. Quem de nós não ficamos tristes quando soubemos que algum amigo nosso, parente conhecido que nós amamos, já veio falecer depois de um tempo? Eu lembro aqui do meu amigo Fernando Sim. Fernando Sim era ateu. E nós éramos amigos da faculdade, ele não continuou o curso, saiu, mas tinha profundo respeito e carinho por Fernando Sim. Por que Fernando Sim? Porque toda vez que ele chamava o nome dele na faculdade, ele gritava sim, né? Sim! E esse sim dele ficou o apelido dele na faculdade. E quando ele saiu da faculdade, nós sentimos muito a saída dele, porque não pôde concluir o curso. O grande Fernando Sim. E aí depois de um ano e pouco, alguém me contou que Fernando Sim tinha falecido. Nós, da turma Uniswan 2004 a 2007, segundo semestre, nossa turma ficou muito arrasada, porque nós não tivemos a chance de homenagear, de velar e de dizer, naquele momento do óbito do Fernando Sim, para a sua família, mesmo não conhecendo a sua família, o quanto ele era querido por nós. Então, quando morre alguém que nós amamos, alguém que nós somos amigos, alguém que nós temos carinho, e a gente vê claramente que isso representa uma dor muito profunda, fica um vazio que ninguém consegue entender. E talvez era isso que Jesus experimentara quando sabendo da morte de Lázaro. E lembrando que o evangelho da ressurreição de Lázaro, não da morte, mas da ressurreição de Lázaro, o único evangelho que narra isso é o evangelho de João. Diante da realidade da morte, o evangelho de hoje nos chama para comunicarmos a vida, e a vida plena. E podemos dividir esse evangelho em 4 partes. A primeira parte, no capítulo 11, versículo 1 ao 16, quando Jesus comunica à comunidade dos apóstolos que Lázaro está doente, que Lázaro dorme. E quando Jesus fala que tem que ir lá, você vê claramente o temor da comunidade apostólica, colocando uma série de dificuldade, dizendo que ele não podia ir, porque senão ele dançaria a dança da morte. Jesus chega e apresenta a real. Ele começa falando, o evangelista, que Lázaro se encontrava enfermo. E termina falando nessa parte que Lázaro já morreu. A segunda parte, lá em João capítulo 11, versículos 17 ao 29, Jesus já vai para a região de Betânia e antes de chegar na localidade, ele se encontra com Marta, que não consegue esperar Jesus chegar. E ela faz a profissão de fé da ressurreição. E esse texto nós usamos muito em algumas celebrações de Ezequiel. E ela volta para comunicar a sua irmã Maria que Jesus já estava a caminho. E Maria também faz sua profissão de fé. E em seguida, os religiosos, aqueles que conheciam o Torá, a lei, fazem o deboche da pessoa de Jesus, porque Jesus tinha colocado a realidade da vida eterna. E eles falam, se ele ressuscitou os mortos, por que não ressuscitou o amigo? Por que não estava aqui? Às vezes nós nos sentimos abandonados por Deus. Às vezes nós pensamos que Deus não está conosco. E diante dos nossos pecados, que são muitos, nós às vezes até justificamos as nossas dores e mortes por causa dos nossos pecados. Justificamos nossos sofrimentos por causa dos nossos pecados e achamos que Deus não nos escuta mais. Quantas vezes eu particularmente, você particularmente,
sentiu que Deus não ouvia a sua oração. E temos a terceira parte no capítulo 11, versículo 30 ao 37, quando Jesus pede para remover a pedra. Também Jesus se emociona diante da realidade de dor e sofrimento daquela família. Às vezes nós, em nossa falta de esperança, nós não removemos as pedras. Pelo contrário, nós colocamos mais pedras sobre aqueles que estão. Aqui Jesus traz para a gente seriamente um sinal de esperança. Remover as pedras que nos prendem ao túmulo. E lá na quarta parte, João capítulo 11, versículo 38 ao 44, ao 45, se percebe como aqueles que amavam, aqueles que estavam lá, aqueles que estão às vezes em nossas vidas, para debochar. Jesus, quando manda tirar a pedra, alguém fala do mau cheiro que já está ao corpo. E nós, às vezes, olhamos para alguns membros de nossas comunidades, olhamos para alguns irmãos de caminhada e falamos, já não tem mais jeito, deixemos de lado. Ele não deixa de lado, ele manda remover a pedra e ele faz aquele morto ressuscitar. Talvez o que nos falte às vezes é desafiar a capacidade de nós de acreditarmos que é possível ressuscitar diante de tantas mortes que nós vivemos. Diante dos mortos que nós convivemos em nossas realidades. Os mortos no desemprego, os mortos da da dependência química, os mortos diante da realidade do sofrimento. E aqui recordamos de São Oscar Romero, que celebrou a data do seu martírio no dia 24 de março. Ele vem denunciar uma religião da omissão. Ele vem falar na sua caminhada, e por isso mataram Romero, vem falar de uma religião de muita reza, mas de hipocrisia. Uma religião que não é religião cristã. Outro dia li o artigo sobre alguns deuses que alguns pregam, um Deus da exclusão, um Deus do terror, um Deus do sofrimento, um Deus que prega a exclusão, um Deus que fala de racismo, um Deus que bota as pessoas para baixo, que promove o desamor, que promove a dor e a tristeza. Um Deus que não está ligado, que não está em comunhão com aqueles que passam a dor e a tristeza. Aqueles que sentem o sofrimento e a dor do abandono por pensarem diferente, que estão sepultados em nossa sociedade por causa da sua sexualidade, por causa da sua prática de fé. Durante a semana tivemos aí na internet um embate, né? um vídeo que viralizou, onde um homem pregava e um outro cantava um ponto de candomblé, de umbanda, não sei, me desculpe, não me processe por causa disso. Aí alguém falou, poxa, você não concorda com o homem que cantou? Concordo. Também concordo com o irmão que prega. Também concordo que você pregue. Mas se você olhar para a lei humana, ambos estão errados. Ah, não, mas o homem estava pregando. Não, tudo bem, mas o homem que estava pregando estava errado. Como que eu vou justificar um erro com outro erro? O evangelho de hoje, quando Jesus traz a proposta de remover as pedras, Jesus traz a proposta da ressurreição, ele traz a ressurreição dentro da lógica da humanidade, dentro da lógica. Aí aquilo que a gente aprende na teologia, no evangelho, a morte não é o fim. E aí eu lembro de Romero novamente, quando ele fala, quando lutamos pela liberdade, pela dignidade, quando sentimos que o ministério da igreja para se preocupar com aqueles que estão com fome, pois aqueles que não têm escola, para aqueles que são privados, nós estamos partindo da promessa de Deus. Ele vem nos libertar do pecado. E a igreja sabe
As consequências do pecado são as injustiças sociais. A igreja sabe que é salvar o mundo quando se compromete a falar também de tais coisas. Por isso a campanha da fraternidade desse ano vem diante da realidade da fome. Em resumo, a igreja é chamada a remover as pedras que sepultam 33 milhões de famintos, que sepultam o sonho dos jovens do primeiro emprego, que sepulta os 14 milhões de desempregados no Brasil ainda, os escravizados pelos juros ditados pela economia capitalista. O Lázaro que está doente é o Lázaro que vai morrer, é o Lázaro que está na sepultura, ainda está do nosso lado. É uma realidade que nós, cristãos, não queremos ver. No batismo, nós recebemos a graça da vida eterna. Lembramos semana passada da mulher do poço, da retrasada, da mulher do poço, a mulher que fala da água viva, lá em João capítulo 4. Na semana passada, nós vimos o homem cego. E juntando os dois evangelhos, vamos para o evangelho de hoje, quando somos convidados a enxergar e somos convidados a comunicar a vida eterna para os Lázaros que ainda estão presos, amarrados à sepultura. Segundo a nossa profissão de fé católica, cristã, cremos na ressurreição e devemos ser agentes dessa mesma ressurreição. Uma ressurreição não só de pregação, uma ressurreição não somente de domingo na missa, uma ressurreição mais do que aquela que muitos querem apenas na teoria. E aqui o evangelista fala que Lázaro, Maria e Marta eram irmãos. E aqui fazemos uma alusão bem clara ao texto de Leonardo Boff, quando ele fala da encíclica Laudato Si, na abertura da campanha da fraternidade na Diocese de Nova Iguaçu, lá em 2017, 2016, quando falamos de meio ambiente, quando ele fala que nós temos que sentir o outro como irmão, sentir o outro como parte da gente. E aí eu deixo para vocês em nosso link para o nosso blog aí na descrição do vídeo. Pedimos que você entre lá e veja o texto. 2 textos que eu acompanho e peço para que eu escrevi e peço para que os senhores e as senhoras deixe o comentário e se inscreva aí no nosso blog. Um texto chamado Como se faz hermenêutica, a ressurreição de Lázaro. Leonardo Boff fala da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Bom, vou parar por aqui, porque senão nosso vídeo fica muito longo. Ainda continuo com a proposta de fazer 20 minutos de vídeo. Já estouramos 3 minutos. Peço a você que deixe seu like, seu dislike, seu comentário, nos ajude a produzir. A sua participação é de suma importância para que possamos continuar produzindo. Os amigos do Caminho da Tradução, fique tranquilo, vou fazer pelo menos 2 músicas essa semana. O corre-corre da semana não vai permitir algumas coisas. Segunda tem reunião, terça tem reunião, quarta tem reunião e todo dia eu estou trabalhando. Graças a Deus, louvado seja Deus pelo trabalho. Obrigado a vocês que nos ajudaram a ter um trabalho. Lembrando que nós devemos ter empatia e respeito ao sofrimento alheio. E aqui eu deixo uma fala do Papa Francisco que nos recorda diretamente que nós somos convidados, a exemplo de Jesus, a levarmos a ressurreição. A exemplo de Jesus, somos convidados a remover as pedras. E a exemplo de Jesus, somos convidados a fazer o discurso da vida e de uma vida plena, de dignidade, de respeito àqueles que pensam diferente. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato. Feliz domingo!